Estamos aqui nos estúdios da Convenção Batista de Pernambuco, gravando tanto para o YouTube quanto para o Voz Batista de Pernambuco. E estamos aqui numa entrevista atípica, digamos assim, porque estamos aqui Convenção Batista de Pernambuco, Convenção Batista Brasileira, porque estamos aqui com um missionário de missões nacionais. E eu estou aqui com o pastor Pedro, que ele vai falar um pouco da sua história, um pouco de como Deus o chamou, que eu vi aí que foi meio que uma ponte. Rio de Janeiro, Salvador e agora norte do Brasil. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, pastor Cleiton. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do que Deus tem feito, né, no Amazonas, tem nos usado ali naquele campo vasto, imenso. E exatamente, eu nasci no Rio de Janeiro, mas aos 11 meses, né, minha família foi para a Bahia, então ali eu cresci em Salvador, cresci ali naquela cultura baiana, e depois Deus me chamou para o Amazonas, e já a gente vai falar um pouco desse chamado. Ah, legal. Vamos lá, eu costumo dizer aqui meio que de forma irônica que eu não sou batista de pedigree, porque eu não tive todo aquele acompanhamento inicial de organização e tudo mais. Às vezes, quando eu ia lá na igreja, tinha assim as suas campanhas, né? E aí tinha as campanhas de missões nacionais lá na nossa igreja. Então, talvez o público que está aqui acompanhando, tanto na rádio quanto pelo YouTube, não tenha conhecimento sobre algumas ações, né, que a nossa denominação realiza. E eu vejo aí que você está com a camisa aí bonita, toda colorida, do Novo Sorriso. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas fala aí, como é que foi esse teu chamado lá na sua igreja? Como é que foi onde Deus tocou no teu coração e disse assim, cara, eu tenho que seguir? A propósito, qual é a tua formação? Pastor, eu tenho um ensino médio completo. Né? No meio da minha faculdade, eu recebi esse chamado para ir para o Amazonas e foi uma das escolhas mais importantes da minha vida. Né? Eu digo que a primeira escolha foi a que recebi a Cristo, né? E depois eu vim para o Amazonas e tive a segunda escolha, que foi o sim à minha querida esposa. Eu compartilho do mesmo pensamento que você. Eu cresci na igreja, mas nunca fui tão envolvido com missões. Isso parece até irônico. Um missionário no Amazonas que nunca foi muito envolvido com missões. E eu comecei a ter o contato com missões nacionais através de um grupo que criamos. Missões nacionais não, com missões em si. Trabalhávamos com ações sociais, né, na nossa cidade, no nosso bairro. Criamos um grupo, né, na juventude, e ali entregávamos cestas, kits de higiene, entregávamos ali alguns materiais para aqueles que necessitam, fazíamos visitas a asilos e entregávamos sopas também. E era algo que nós amávamos fazer. E depois de um tempo, a gente foi se envolvendo um pouco mais. Então, líder de juventude da minha igreja, primeira igreja batista em São Caetano, fui chamado para ser líder dos jovens, e ali eu consegui e tive mais oportunidade de trabalhar com ações sociais. Não só trabalhar, mas também mobilizar os jovens para trabalhar com ação social. E ali eu fui me envolvendo e percebendo que aquilo era bom. E não só que era bom, mas que era o que Deus queria de nós. Quando Deus levanta a sua igreja, Ele levanta para cumprir uma obra, né? Para cumprir a sua missão. E eu digo que Deus ele começou a abrir os meus olhos para o Amazonas por meio de uma irmã chamada Ana Ruth, missionária Ana Ruth, da nossa igreja. Ela chegou para mim e disse: Pedrinho, você já ouviu falar sobre o Radical? E até então eu não tinha ouvido falar sobre o Radical. E ali ela me apresentou o Radical. Eu cheguei em casa como um jovem, entrei na internet, fui pesquisar. E ali eu fui começar a ver o que missões nacionais fazia no nosso Brasil. Olha aí. Até então, a nossa igreja, ela trabalhava com missões, mas nós não tínhamos
ideia do trabalho de missões missionais, né, do todo o trabalho de missões missionais no nosso Brasil. E ali eu vi Radical Sertão, ali eu vi Radical Amazônia e Radical Cristolândia, que na época existia. E então eu deixei aquilo de lado, fazia faculdade, estagiava, e não tinha aquela convicção e certeza de que era para ir para o campo missionário e largar os meus estudos, as minhas atividades lá em Salvador. Só que Deus, ele chama, e quando ele chama, a gente ouve claramente e vê claramente. Eu digo, e sempre brinco quando eu conto esse meu testemunho, que eu ligava a televisão e passava uma notícia do Amazonas. Eu entrava na internet e passava alguma coisa do Amazonas. E aí eu entendi que Deus estava me convocando, abrindo meus olhos para a necessidade do campo amazonense. E então eu saí de casa, certo dia, com R$60 no bolso, e fui em direção à igreja. E na porta da igreja estava a missionária Ana Ruth. E aí a missionária Ana Ruth falou: Pedrinho, amanhã tem uma viagem missionária. Você quer ir? Até então eu nunca tinha ido para uma viagem missionária. Todas as ações de missões que eu fazia era ali dentro da minha comunidade, do meu bairro. Eu nunca tinha tido uma experiência, e era algo que eu tinha pedido a Deus. Se é exatamente que é para eu ir para o campo, eu preciso ter uma experiência missionária, eu preciso viver a missão, preciso ter essa paixão no meu coração para realmente ter a certeza de que o Senhor está me chamando. E ali ela falou: Pedrinho, amanhã tem uma viagem missionária para o interior da Bahia e eu queria saber se você quer ir. Aí eu perguntei quanto é que é a inscrição, irmã. Ela falou R$60. Olha aí. E foi exatamente o dinheiro que eu tinha no meu bolso, eu dei ali, e já convicto de que iria acontecer algo diferente nessa viagem, porque as coisas, quando acontecem assim, é exatamente programado por Deus. E eu voltei para casa já arrumando minhas coisas, conversei com minha mãe, acertei tudo e fui no outro dia para a viagem. E é interessante que quando eu cheguei nessa cidade no interior da Bahia, existia ali uma visão, o lugar por si, ele lembrava muito o Amazonas, porque na cidade cortava um rio e ela era rodeada por árvores, né? Então isso me lembrou muito o campo amazonense. E ali eu fui falando com Deus, fui orando, e graças a Deus foi nesse local que Deus realmente confirmou o meu chamado, a minha vocação. Voltei para casa, falei: mãe, tem algo para te contar. E ela falou: filho, eu já sei, porque Deus ele me incomodou e já me preparou para o que estava por vir. E ela falou: você vai para o campo missionário? Eu falei: eu vou, e já estou decidido. E de sair para o campo, se não me engano, foram 2-3 meses de preparação até chegar no Amazonas. Olha aí, olha aí. E aí você se depara também com uma questão. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque hoje, se eu tenho realizado alguns trabalhos na igreja, eu tenho um grande suporte, um grande apoio. Ai de mim se Deus não tivesse colocado a vida da minha esposa aí para poder estar ali sempre me dando algum conselho, né? Chorando junto, orando junto. E como é que foi esse encontro também aí da sua esposa, né? Então, pastor, eu falo que quando Deus ele nos chama, ele abençoa em todas as áreas. Isso, né? Isso. E eu cheguei no campo amazonense em 2018. Conheci a Tamara em 2019. Então vocês se conheceram lá no campo? Ela já era missionária. Já era missionária. Já era missionária na Junta de Missões Missionais, no Radical. Ela era radical. E nós nos conhecemos num programa de formação missionária, né, o PFM, onde os missionários eles são tirados do campo por um período de tempo e são reunidos para uma formação teológica, para aulas, para dinâmicas, e ali é um período de conhecimento para os missionários. Então, nesse período, eu conheci a Tamara, né?
E nós começamos a orar com esse propósito. Oramos por 1 ano. E aí, depois de 1 ano, eu pedi ela em noivado, né? No centro de formação missionária, ali embaixo, lá à beira do rio, pedi ela em noivado. E depois de 1 ano, nós casamos. Em agosto, completamos 2 anos agora de casamento. Então Deus ele foi preparando tudo para nós. Hoje eu digo também que ela é um suporte muito grande. Ela é uma referência para mim no campo missionário. Já conhecer uma missionária era maravilhoso, e ainda mais conhecer uma missionária disposta a servir junto comigo no campo. Foi realmente uma bênção do Senhor Jesus. Ah, glória a Deus, que legal. Agora fala um pouco sobre o que vocês fazem, né? A ação, né? Como Deus te chamou, porque Deus ele dá as ferramentas para como é que a gente vai agir, e eu vejo aí você com essa camisa bonita, e agora fala um pouquinho. Perfeito, pastor. Hoje os missionários no Amazonas, né? Eles trabalham com plantação e revitalização de igrejas. Sim. Tá ótimo? Tudo baseado na visão de igreja multiplicadora. O que é isso? Nós vamos para uma comunidade e ali, dedicados na missão de plantar uma igreja, começamos criando relacionamentos. E desses relacionamentos nós começamos a discipular, né, que são os relacionamentos discipuladores. E ali Deus a palavra de Deus nos orienta, né, que a reunião ela começa em nossa casa, né? As igrejas, elas tomam forma a partir das nossas casas. Então, a partir dessa visão que nós começamos ali os pequenos grupos multiplicadores. Então, é a partir dos pequenos grupos multiplicadores que a igreja toma forma, que a igreja vem crescendo e se expandindo nas comunidades. Então, basicamente, baseado na visão de igreja multiplicadora, nós, missionários, nós plantamos igrejas com relacionamento de discipuladores através de PGMs e através também de compaixão e graça. O que é compaixão e graça? É exatamente essa camisa que eu estou carregando aqui. Nós levamos um sorriso para o povo amazonense. E hoje, quando a gente vai nas comunidades ribeirinhas, a gente sempre diz que a nossa missionária germana, a nossa coordenadora, sempre diz que a gente não cuida de dente, a gente cuida de gente. Porque ali sempre é intencionalmente o cuidado no coração das pessoas, nas necessidades realmente da pessoa, e não apenas do cuidado da higiene bucal. Então, o Novo Sorriso da Amazônia, o projeto Novo Sorriso da Amazônia, nasceu com esse fim, né, de cuidar do coração, do espiritual das pessoas, utilizando a ferramenta da higiene bucal, dos médicos, dos dentistas. E graças a Deus hoje isso tem sido muito relevante nas nossas comunidades, porque todo missionário ele é um agente do Novo Sorriso da Amazônia. Então ali ele cuida das crianças, da sua higiene bucal, ele dá palestras de higiene bucal, ele aplica flúor nas crianças todo mês, ele ali distribui também kit de higiene bucal, escova, pasta. Por quê? Porque ali no Amazonas, nas regiões ribeirinhas ali mais carentes, muitas vezes nós vamos encontrar uma realidade triste, que é a realidade de uma família com várias pessoas compartilhando apenas de uma escova de dente. Veja só. Né? E ali, graças a Deus, nasceu do coração de Deus esse projeto Novo Sorriso, para levar o sorriso, para levar o amor e principalmente para levar o evangelho. E falando do Novo Sorriso, eu não posso deixar de falar do barco missionário. Né? Sim, por favor. O barco missionário é uma das grandes ferramentas dos batistas brasileiros em nossos dias. Né? Nós temos hoje o barco missionário que roda ali no norte. Nós temos também, graças a Deus, pelas ofertas dos batistas, o segundo barco missionário. E ali nós atuamos também com Desculpa. E esses dois barcos, eles têm a mesma finalidade? Ou a mesma finalidade. Porque quando a gente fala de Amazonas, a gente fala de um território que você demora, às vezes, 30 dias de barco para percorrer de um lado ao outro. Né? Uma extensão grande, né? A nossa região amazônica. E os dois barcos, eles atendem no norte. Né?
O Barco Missionário 1, né, o mais antigo, ele atua ali principalmente no Amazonas, e o Barco 2 ali principalmente no Pará, que são as duas regiões ali onde os rios predominam, né, e onde as comunidades estão um pouco mais isoladas. Entendi. Entendeu? E ali, então, a gente, através das caravanas, né, as igrejas vão para essas viagens com dentistas, com médicos, com nutricionistas, esteticistas, psicólogos, para atender às necessidades da comunidade. Legal. Nós vivemos situações onde existem comunidades a 3, 4, 5 ou 6 horas da cidade. Né? Não digo da cidade de Manaus, mas da cidade ali que ela está mais próxima. Então, o atendimento médico ele é às vezes precário, o atendimento sanitário às vezes é precário também. Então nós vamos levando o amor e a compaixão e graça de Jesus através de médicos, profissionais da saúde, para atender ali as necessidades da comunidade. Amém. Então você que está acompanhando, você percebe que quando você está orando, quando você está ofertando, o que você está levando para esses lugares é o amor de Cristo e a compaixão e graça que é demonstrada através dessas ações que a nossa convenção, né, a nossa denominação tem demonstrado. E, Pedro, muito obrigado por você ter trazido toda essa clareza e toda... elucidando tudo isso, como funciona lá também, o que você tem feito, que é algo louvável, que Deus continue abençoando poderosamente tanto a sua vida quanto a vida da sua esposa Tamara, que infelizmente não pôde estar aqui conosco hoje, certo? Considerações finais. Ou até, posso até abrir mais um leque aqui, para aquele que está ouvindo, que sente aquele desejo, aquele ardor no coração, se sentiu tocado com tudo isso que você falou nesse momento aqui, o que é que você poderia trazer aqui? Então vamos aproveitar essa oportunidade aqui e dizer que faça parte do que Deus tem feito no Amazonas, né? E em todo o nosso Brasil. Hoje é incrível você ver o mover de Deus no nosso país. E é impossível você ser um crente batista e não querer fazer parte do que Deus tem feito no nosso país, no nosso Amazonas, no nosso norte, no nosso sertão. Queridos, as inscrições do Radical Amazônia vão abrir, né? Radical Amazônia, Radical Pantanal e Radical Equatorial vão abrir, né? É um leque novo agora pra gente, ali no norte. E Deus ele tem movido as águas ali. Então, jovens vocacionados, se você está ouvindo ouvindo esse áudio ou vendo esse vídeo, se você sente o chamado de Deus para a sua atuação ali no norte, dê uma olhadinha no Instagram do Projeto Amazônia, do Radical, e veja o que Deus tem feito e como você pode ser uma ferramenta para levar o Evangelho a nossa querida nação, aos povos mais distantes. Amém. Então, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.